o TSE aprovou hoje, por unanimidade, uma resolução que acelera a retirada de conteúdos classificados como falsos das redes sociais. O texto diminui de 24 para 2 horas o prazo que as chamadas fake news sejam tiradas do ar sob pena de multa de R$100 mil por hora. Só faltou dizer em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Esse prazo cai para 1 hora entre a antevéspera da eleição e 3 dias depois do pleito. Bom, Nelson Kobayashi, nós temos aqui a volta do censor, nós temos aqui o Tribunal da Inquisição do Santo Ofício, ou do Santo Ofício da Inquisição. Que critério é esse? Como é que eu posso dizer que existe um ato ilícito? Porque uma mentira que prejudica, uma mentira em eleição, ela é feita para prejudicar o candidato. Então, todo ato ilícito no direito, ele tem que ser levado a juízo. Você diz que aquilo é ilícito, me prejudicou, a outra parte tem o direito à ampla defesa, aí sai a decisão. Como é que eu posso já... E lembrando, nós temos um dos candidatos concorrendo ao cargo porque não houve sentença, não houve trânsito julgado de sentença penal condenatória. Como é que agora toda a mídia, todo mundo, eu, você e a tia do Zap, podemos aí estar incorrendo em crime porque houve uma decisão de um comitê sobre um ato ilícito sem pedido, sem defesa e sem sentença, Nelson? Pois é, Pavinato, a gente está falando muito sobre democracia aqui hoje, né? Uma das colunas da democracia é justamente o direito, o princípio constitucional do contraditório. Chama muita atenção nessa resolução do TSE a possibilidade, a mitigação do contraditório, quando nesta resolução aprovada o TSE admite que em determinados casos o TSE poderá decidir de ofício, apenas com o pedido pela declaração de uma fake news, determinando a sua retirada do ar, sua retirada das mídias sociais, por exemplo. Como é que o TSE pode mitigar, tirar o direito ao contraditório? Qual é a chance da pessoa impactada por essa decisão de se manifestar a respeito dessas acusações? Qual é o contraditório nessa resolução? As pessoas não vão poder mais se defender, Pavinato. Quando vier a decisão, já vai vir a decisão com determinação de retirada dessas matérias, dessas opiniões, dessas publicações, sem a oportunidade de defesa, de contraditório. Em que estado nós estamos vivendo? Felipe Monteiro, é possível a gente ter desobediência civil nesses casos? Porque é um instituto jurídico que eu nunca vi sendo aplicado, não é? De fato. O que nós podemos fazer? E agora? Essa é uma questão importantíssima, né? Eu gosto de falar para todo mundo o seguinte, né? Que o Alex Jones, né, aquele jornalista americano, em 2012, ele falou para o público dele que o atentado de Sandy Hook, né, em Connecticut, que matou 26 pessoas, 20 crianças e 6 pais e 6 professores, seria uma simulação por conta de grupos contrários à comercialização de armas, né? E por conta disso, a família das crianças mortas foram perseguidas, houve vários excessos, túmulos das crianças foram depredados, e esse caso é considerado um primeiro caso, né, paradigmático de fake news, como a gente fala hoje em dia, no mundo, né? E o Alex Jones, semana passada, ele foi condenado a $1 bilhão, né, de indenização para essas famílias. Tudo isso para dizer o seguinte, cara, que fake news mata pessoas, fake news destrói famílias, né? E tem que ser, de certa forma, coibido. O problema é qual que são os limites, né? O que a gente pode fazer para se livrar da fake news, né? Eu entendo, por exemplo, que um prazo de 24 horas para definir como fake news, você não tem discussão, você não tem argumentação, você não pensa, não reflete sobre o assunto. E numa eleição ainda, né, eu não vejo aquela comoção social, né? Para mim, assim, fake news tem que estar ligada
com a ideia de comoção social, né? Tem que estar ligada com a ideia de afronta a postura da sociedade em si como um todo, né? Se tiver uma questão relacionada a um indivíduo, né, as figuras criminais funcionam hoje em dia, né, que é a injúria, difamação, a pessoa se sentiu agredida na honra, na reputação, ela pode ajuizar a ação por conta dessas figuras criminais, né? Fora isso, realmente eu acho que é um excesso do TSE, no caso específico, em definir o que seja fake news em período eleitoral. Mas é um assunto muito complexo, né, que demanda muito debate, muita conversa e muita... Você foi muito jovial no caso de primeira fake news. O primeiro caso de fake news jogou a humanidade nesta merda que nos encontramos. Quando a serpente falou para Eva, come esta maçã, querida, deu no que deu. A Holiday, a gente tem o devido processo legal. A gente tem um judiciário moroso. A gente tem candidatos que falam mentira. A gente tem que observar os princípios da ampla defesa, enfim. A gente tem que respeitar a Constituição. Tanta coisa no Brasil a Constituição atravanca. Por que que com o processo eleitoral vai ser diferente? Não é mais interessante, ao invés de fazer esse tribunal do Santo Ofício da Inquisição, se processar essas ações regularmente e, eventualmente, esteja o candidato empossado ou não, eleito ou não, ele que pague as consequências dessa falsidade, inclusive com a possibilidade de cassação se ele estiver eleito? Olha, Pavinato, você, claro, mais do que eu deve saber que um dos argumentos para se defender a justiça eleitoral no Brasil é de que ela é uma justiça ágil, rápida, prática, né? Assim que você aciona, ela já age, etc. Mas nem sempre isso é positivo, principalmente porque nós estamos tratando aqui do futuro do país e, mais especificamente nessa eleição, eu diria, não estamos tratando apenas dos próximos 4 anos. Vamos trazer um exemplo prático aqui, que inclusive nós já tratamos nesse programa. As campanhas do Bolsonaro, que tratou das votações do Lula no presídio. Um levantamento do Politize desse ano de março diz que 41,5% da população carcerária do Brasil se encontra em condições de votar. Portanto, se eu, em uma campanha eleitoral ou em um post na rede social, trato da votação do Lula dentro deste universo de 41,5% da população carcerária, eu estaria cometendo fake news ou não? Se eu chamo essas pessoas de prisioneiros, será que eu estaria cometendo fake news ou não? Ou ainda, vou pegar um exemplo agora do primeiro turno. Ficou muito famoso uma peça publicitária da campanha do presidente tentando explicar o que é a anulação dos processos do Lula. E aí tem toda uma ilustração, foi na delegacia errado, o crime não era federal, etc, etc. Se eu faço agora, no segundo turno, uma campanha, uma peça publicitária, ou uma postagem nas redes sociais, tratando exclusivamente das provas do MP contra Lula, no caso do triplex, no caso do sítio de Atibaia, das palestras, etc. E eu falo, olha, os processos foram anulados. Entretanto, as provas que Lula não conseguiu refutar nos processos apresentados pelo MP são essas e essas. Eu estaria cometendo fake news ou não? Quer dizer, não é uma ciência exata. É um negócio absolutamente subjetivo e é perigosíssimo que o TSE encurte ainda o tempo de análise desses casos, porque ele se transforma, na verdade, em um tribunal da verdade. É Alexandre de Moraes e os seus colegas ministros da Corte Eleitoral que vão dizer o que é verdade e o que não é verdade em um momento que nós estamos decidindo, no mínimo, a próxima década do destino do nosso país. E quando perguntado por Pôncio Pilatos o que é a verdade, Cristo se calou.